qual o pastor Isaías assim propôs durante esse mês. Deus possa abençoar a todos, recompensando rica e abundantemente, principalmente ao nosso pastor, que nos fez esse convite. Que Deus abençoe o pastor, sua casa, sua esposa, pastora também, para agora no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de mais nada, vamos fazer uma leitura do texto bíblico. Lucas capítulo 12, versículo 42 ao versículo 48. Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor, não se apontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não o soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Esse mês é a escola de líderes, ao qual está sendo feita aqui nessa igreja. É uma coisa, irmãos, que tem sido escasso nos nossos dias. A igreja propor um estudo voltado para o desenvolvimento dela própria, a serviço do reino. Minha proposta na noite desse dia é tratar sobre a mordomia cristã. A mordomia cristã, na matéria de teologia, quem já fez teologia, principalmente no curso básico, vai chegar no ponto da mordomia cristã. A mordomia cristã, nós vamos desenvolver um tema, mas só a guisa de introdução, ela serve para toda a igreja, para todos os membros pertencentes à igreja. Desde a criança até o mais idoso, todos estão incumbidos desta grande prática de vida cristã, a qual nós trataremos na noite desse dia. Então, como não é uma pregação, é um estudo, caso você, durante a minha ministração, você sentisse à vontade para poder interromper, alguma dúvida, possa se fazer, não tem problema, tá bom? A dinâmica é diferente do culto. O culto, muitas das vezes a gente, na hora da pregação, a gente explica, faz a aplicação, a gente fica um pouco mais fervoroso, mais animado, né, mais alegre. Mas como é um estudo bíblico, a gente vai um pouco mais cadenciado, dando um passinho de cada vez, para que a gente possa entender tudo o que vai ser falado hoje, ou tentar entender na sua grande parte. Amém, meus irmãos? Combinado assim? Amém. Então vamos lá. Passa aí por gentileza o slide. A gente vai para a introdução. O que é mordomia? A palavra mordomia sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Esta palavra é usada como regalias e favores concedidos, especialmente pelos governos, nobrezas e pessoas muito ricas. Isso é que imaginamos quando pensamos em mordomo. Porém, não é este o sentido bíblico de mordomia. A mordomia, no sentido geral, gente, ela vai trazer justamente essa introdução que está sendo falada, que é alguém que tem desposado de privilégios, ou que recebe algum tipo de privilégio, que trabalha para pessoas nobres,
que trabalha para pessoas que detêm portes financeiros muito altos, ou, no caso, a gente vai ver também, de acordo com o contexto, uma questão de mordomia, quando você realmente recebe algum tipo de regalia para o seu prazer, para poder realmente desfrutar disso. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, de acordo com, mais à frente a gente vai ver o verdadeiro significado da palavra mordomia, você vai perceber que as pessoas realmente desejam e muitas das vezes anelam por essa mordomia. Quem é de nós que não gosta realmente de viver com regalias, de uma forma tranquila, que não tenha realmente nenhum tipo de problema financeiro? Quem é de nós que não quer viver assim, não é? Porém, a nossa realidade é totalmente diferente. Nós enfrentamos diversos problemas, enfrentamos crises financeiras, enfrentamos questões da nossa vida que vai fazer com que a gente venha estar em exercício e não venha estar estagnado nem parado. A mordomia cristã é a responsabilidade de administrar e cuidar das bênçãos que Deus concedeu, como a família, o trabalho, o alimento e o descanso. Vamos lá, irmãos. Na mordomia cristã, ao qual nós estamos inseridos, vai nos trazer a intenção de que nós somos administradores do reino de Deus. O que é um administrador? Um administrador é aquele que cuida, organiza, zela, tem a preocupação com as coisas que estão acontecendo. Ele não é alguém que faz vista grossa, ele está atento a tudo o que está acontecendo, não somente ao seu âmbito de espaço, mas também na totalidade. Todos nós somos administradores do reino. Todos nós temos uma responsabilidade de sermos administradores. É claro que cada um vai fazer coisas que façam um complemento dessa administração. Nem todos conseguirão fazer o mesmo exercício que o outro. Porém, todos nós juntos conseguimos fazer uma administração para que o reino funcione. Perceba, quando nós temos um culto diariamente, ou melhor, nos dias da programação de culto da nossa igreja, quando os músicos não vêm, o culto é a mesma coisa, irmãos? Não é. Porque nós precisamos dos músicos. Os músicos fazem com que a nossa adoração flua melhor, faz com que os nossos sentimentos também se desenvolvam no decorrer do culto. Há quem pensa que o culto só está ligado na razão. É claro que o culto é no âmbito racional. Amém? Romanos 12, capítulo número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Isso é o vosso culto racional. Ou seja, o que é o culto racional? É o culto da razão. É o culto com entendimento. Você sabe o que está fazendo. Você sabe o porquê está adorando. Você sabe o porquê está cultuando. Porém, ao mesmo tempo, nós precisamos da carisma do Espírito. E vai ser a carisma do Espírito na nossa vida. Vai elucidar a questão dos nossos sentimentos. De nós nos sentirmos à vontade para levantar a mão, para glorificar, para ficar de pé, alguns para bailar no Espírito, enfim. Faz com que haja um ponto de equilíbrio entre a razão, o saber, o conhecer e sentir a emoção para poder assim fazer. Isso é o nosso culto diário que nós devemos prestar. Então nós precisamos dos músicos, nós precisamos dos obreiros, nós precisamos da membresia, nós precisamos dos pastores, nós precisamos do direcionador do culto, nós precisamos do pregador do culto. Para quê? Para que na junção disso tudo nós possamos fazer um culto na coletividade da igreja ao Senhor. Amém? Deu para entender? Então, eu preciso de você no culto, você precisa de mim. Ninguém aqui está isento da participação da coletividade do culto. Tá bom? Por quê? Nós somos administradores. E como administradores, nós temos que organizar a nossa vida diante daquilo que está proposto para cada um de nós. Há quem diga que nós precisamos saber administrar o tempo, né? Você precisa administrar o tempo.
tempo que foi te dado. Na verdade, nós precisamos administrar a nossa vida diante do tempo que nós temos. Tem um livro que se chama As Regras de Ouro da Liderança, de John Maxwell, que ele vai falar justamente isso. Se você não souber administrar a sua vida diante do tempo que está proposto, você perderá sempre o seu tempo. Deu para entender, irmãos? Então, o tempo é intangível. Alguém conseguiu já pegar o tempo? Alguém já conseguiu parar o tempo? Alguém já conseguiu retroceder no tempo? Alguém conseguiu avançar no tempo? Por quê? Ele é intangível. Ele não para, ele não retrocede e ele não fica estagnado. Nossa vida precisa estar sendo administrada diante do tempo que nós estamos tendo para o Senhor, para a família, para as nossas finanças, para os nossos negócios, diante de tudo. Então, eu, como um administrador do reino de Deus, eu tenho que saber administrar em primeiro lugar a minha família. Base de administração de mordomia começa no lar, não começa na igreja. Segundo ponto, eu preciso saber administrar o meu trabalho, aquilo que eu tenho nas mãos para poder fazer. Terceiro ponto, eu preciso administrar os meus alimentos. Eu preciso saber administrar aquilo que eu preciso para a questão da sobrevivência. Quarto ponto, eu preciso administrar o meu descanso. Juntamente com esses pontos, nós vamos incluir a igreja. Por quê? Um administrador que não administra bem o seu lar, vai conseguir administrar as coisas na igreja? Fala para mim, sim ou não? Por isso Paulo vai falar, aquele que não consegue administrar a sua casa, não conseguirá de maneira nenhuma administrar as coisas do reino de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. Mordomia cristã começa dentro do lar, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, enfim. Mordomia cristã começa no meu trabalho, tenho que saber administrar o meu trabalho, tenho que saber fazer o melhor no meu trabalho. Já percebeu que algumas empresas hoje em dia inibem a questão da pregação ou da evangelização? Justamente porque muitos crentes acabam perdendo a noção das coisas de onde ele está. O bom administrador, ele administra as coisas do reino de Deus e consegue aplicá-las de forma sábia aonde ele está. No trabalho, na escola, na faculdade, aonde ele vai. Amém? Então a gente vai ver isso mais à frente. É também a responsabilidade de cumprir as atribuições recebidas em um chamado. E aí, antes de nós avançarmos, nós precisamos saber o que é um chamado. O que é um chamado? Um chamado é alguém que está te chamando a atenção para desenvolvimento de algo. Na questão do cristianismo é Deus chamando a nossa atenção ou nos chamando para o exercício de uma atividade no reino de Deus. Todos nós, irmãos, todos nós temos um chamado no reino de Deus. Esse chamado se divide em duas etapas, o chamado coletivo e o chamado individual. Qual é a coletividade do chamado da igreja? É o que nós vemos em Mateus capítulo de número 28, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15 em diante, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso está no âmbito do chamado da coletividade da igreja. E qual é o âmbito do chamado da coletividade da igreja? É o anunciar o evangelho, é pregar o evangelho, é ser testemunha do evangelho. Quando nós lemos Atos capítulo número 1, versículo número 8, as pessoas às vezes acham que o poder de Deus só é para poder falar em línguas estranhas ou profetizar. Não. Jesus vai falar o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, a virtude do poder que desce sobre a nossa vida, que está em nós, é para sermos testemunhas. Então isso está na coletividade do chamado, porém existe a individualidade do chamado. Cada um aqui tem uma individualização no chamamento de Deus para o exercício da obra do Senhor. Nem todo mundo aqui ministra, nem todo mundo aqui ensina, mas tem alguém aqui, sem dúvida alguma, que toca, que canta, que socorre, que auxilia, que consegue cozinhar bem, que consegue limpar bem, que consegue se preocupar. Tem gente que às vezes não fala muita coisa, mas só um abraço já desenvolve um chamado.
tem algo para poder fazer. Então, nenhum de nós estamos exímios de exercermos o chamado de Deus. Amém, irmãos? Amém. Temos um chamado na coletividade e temos um chamado na individualidade. Como igreja, todos aqui têm a mesma função para poder fazer. Como indivíduo, participante da igreja, nós temos uma individualidade no chamado para poder exercer. Tá bom? Para prosseguirmos, você sozinho não é uma igreja. A gente muitas das vezes ouve muitas pessoas ministrando e falando: eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sou membro participante do corpo chamado igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, Paulo vai falar sobre os membros do corpo da igreja. Então, você sozinho não é igreja. Na coletividade dos irmãos, nos membros, somos a igreja. Quantas cabeças tem a igreja, irmãos? Quem é a cabeça da igreja? Se Cristo é a cabeça da igreja, é porque só existe uma igreja. Então, você é um membro participante do corpo místico de Cristo, chamado igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, vamos prosseguir. Significado da palavra mordomo. A palavra mordomo em português vem do latim major domus, que tem o mesmo significado no grego oikonomo, ou oikonomos. Oiko, que quer dizer casa, e nomo, governo. Aquele que governa a casa. Aquele que está apto para governar a casa. Diferentemente dos nossos políticos, que não têm uma boa governabilidade, apenas governam para si. Aquele que governa a casa, ele não governa a casa somente para si. Ele governa a casa para si e para os outros. Porém, a maior preocupação sempre será o bem-estar do próximo. Ele tem que ter a consciência do seu bem-estar na questão do seu governo, porém ele tem que ter a consciência do bem-estar daquele que está inserido dentro desta casa. Todos aqui são membros dessa igreja? Todos? Então, todos nós temos que governar essa casa para que o nosso próximo se sinta bem nesse governo. Amém, irmãos? Amém. Todos nós temos que nos sentir bem na casa de Deus. Todos nós temos que nos sentir realmente satisfeitos, alegres, animados na casa de Deus. Na teoria, isso é excelente. Na prática, isso acontece? Vou até fechar o olho. Porque a gente sabe que na prática é difícil esse exercício, irmãos. Não só aqui em Benfica, mas principalmente lá no meu Ministério Luiz Vasconcelos. É muito difícil, pastor, nós nos preocuparmos com o nosso próximo. Na pregação é muito bonito, nós precisamos amar mais nossos irmãos, nós precisamos nos preocupar mais com os nossos irmãos, mas na oportunidade da preocupação nós deixamos passar. Já percebeu que isso acontece? Isso já aconteceu somente comigo ou já aconteceu com você? Nós precisamos sermos governantes da casa, preocupando-nos conosco, porém também com o nosso próximo. Quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, quais são eles? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, teu entendimento e teu coração. E semelhantemente a este, ao teu próximo. Olha, irmãos, a gente esquece desse semelhantemente a esse, tá? Jesus estava falando, se você ama a Deus, o teu amor a Deus tem que ser semelhante para com o teu próximo. É fácil ou difícil isso? É difícil, irmão. Amor não é somente um sentimento, amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho sacrificar as minhas emoções em prol da razão do Evangelho. Se lembra que eu sou racional? Então eu penso o Evangelho. Eu entendo o Evangelho. Para eu aplicar o Evangelho no sentimento que o Espírito gera no meu coração. Por isso Jesus vai falar para os discípulos: nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Não é o falar em línguas, não é o profetizar, não é a operação de milagres, não é o dom de curar,
não é o interpretar, não é o dom da fé, não é, irmãos, isso é lindo, mas sem amor, os dons é de Deus para com os homens, o fruto é dos homens para com Deus. Amor não se manifesta no dom espiritual, amor se manifesta no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 6, versículo número 22. Se puder colocar na tela, eu te agradeço. Porque há a manifestação do dom de Deus, ou melhor, do fruto de Deus, no amor. Gálatas 5, capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Já começa logo trazendo para nós essa responsabilidade. Não são os frutos, é o fruto com 9 características: gozo, pagamento, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Por quê, irmãos? Sem amor nada flui, nada desenvolve. Quem não governa a casa com amor, não tem como governar o próximo também. Amém? Amém. Vamos voltar para cá. Conceito bíblico da mordomia, por gentileza. Só voltando lá, na questão, eu botei 2 pontos ali, depois, se vocês quiserem, eu passei estudo com o pastor, tanto na questão de slide, como também na questão do no Word, no PDF, o pastor quiser mandar para vocês, ele manda. Então, alguns exemplos de mordomo: Eliezer e José, no Antigo Testamento. Eliezer é aquele mordomo que se preocupa com o seu senhor. A gente vai ver mais à frente que o mordomo não é dono da casa. O mordomo governa a casa. É diferente. Tá bom? Quem é dono é proprietário. Tem posse. Quem governa tem uma ordem sobre os seus ombros. Então, Eliezer é aquele que governa a casa de quem? De Abraão. É aquele que governa a casa de Abraão. E Abraão vai falar para Eliezer o seguinte: vai até minha parentela e busque uma noiva para o meu filho Isaque. Quando Eliezer está indo em direção a buscar essa noiva para Isaque, ele vai e ora a Deus e fala o seguinte: aquela que vier e trouxer nas suas mãos água para mim e para os meus camelos, esta será aquela ao qual será do meu senhor Isaque. Por que Eliezer faz essa oração? Eliezer faz essa oração, esse pedido a Deus, porque ele aprendeu com o seu senhor como deve desenvolver aquilo que ele tem nos seus ombros para poder fazer. Então, aqui dentro, irmãos, nós não fazemos nada sem a direção do dono da casa. Deu para entender? Eu tenho que entender a vontade do dono da casa, eu tenho que entender como o dono da casa quer fazer as coisas, e eu tenho que fazer de acordo com o seu coração. Eliezer é aquele ao qual entende a vontade do seu Senhor. Nós aqui, irmãos, se não entendemos a vontade do nosso Senhor, jamais conseguiremos desenvolver bem o serviço daquele ao qual nos chamou. Amém? José é alguém que está diante das maiores provações que alguém pode passar. Ser vendido pelos seus irmãos, tido como morto pelo seu pai, passar por diversos tipos de provações, estar na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, sendo alguém que se destaca, porque independentemente do ambiente que eu esteja inserido, eu sou aquele ao qual o Senhor me chamou. Se eu estou na minha família, eu sou aquele ao qual o Senhor me chamou. Se eu estou dentro da casa de Deus, eu sou aquele ao qual o Senhor me chamou. Se eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, enfim, eu sou o mesmo. Isso nos dá a conotação, irmãos, de alguém que não tem sombra de variação, que permanece aquele ao qual ele é, independentemente do lugar. Ele passou pela casa de Potifar, ele passou
pela prisão e ele foi para o palácio, sendo o mesmo José que saiu da casa do seu pai e sendo vendido pelos seus irmãos. O nosso maior desafio é ser o mesmo em todos os ambientes que nós estamos sendo inseridos. Aí eu te pergunto, você tem sido o mesmo? Você tem sido a mesma? Aonde você vai? Aonde você chega? Será que eu só sou homem de Deus aqui no altar? Será que eu tenho sido homem de Deus dentro da minha casa? Você não pode dizer que eu sou um homem de Deus, irmãos, só por causa da minha retórica, só por causa da minha oratória. Você tem que saber se eu sou um homem de Deus se eu começo sendo dentro da minha casa. Nosso grande problema é caracterizar adúlteros como homens de Deus, mentirosos como homens de Deus, salafrários como homens de Deus, roubadores do altar como homens de Deus, mentirosos como homens de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus não se conhecem na igreja, se conhecem dentro de casa. Amém, irmãos? Amém. Aqui todo mundo é bom, todo mundo é belo, todo mundo é lindo, mas é dentro do lar que quando eu fiz a introdução, onde começa o governo. Se o governo não for bem dentro do lar, como vai ser meu pastor aqui dentro? Não vai? Não tem, irmãos. E aí, os frutos vão começar a dizer quem você é. Os frutos vão começar a dizer se você é um bom governante, se você realmente é um mordomo do reino, ou você não é. Porque existe um mordomo fiel, que nós vamos ver lá à frente, e um mordomo infiel. Aquele que tem a característica de glorificar a Deus. Aquele ao qual quando chega a mulher de Potifar e fala, tenta-te comigo, e ele fala, o meu Senhor está como olhos, como chama de fogo sobre nós. Não precisa ninguém ver, irmãos. Não precisa ninguém saber. Porque aquele que sabe, aquele que vê, aquele que está presente, ele contempla todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Passa aí para mim, por favor. O conceito bíblico da monomia é o reconhecimento da soberania de Deus. A soberania de Deus, irmãos, é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Existem duas características dos atributos de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunica-se com o homem, e os atributos incomunicáveis de Deus, que Deus faz com que o homem somente tenha entendimento. Qual é um atributo comunicável de Deus? O amor. Nós temos amor, irmãos? Sim ou não? Sim. Outro atributo comunicável de Deus? Paz. Nós temos paz, irmãos? Sim ou não? Sim. Agora, um atributo incomunicável de Deus. Deus é soberano, nós somos? Então, Deus não comunica esse atributo conosco. Deus é imutável. Nós mudamos? Mudamos, né? Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo número 2, que mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, isso é um atributo incomunicável. É algo que Deus não partilhou conosco. Então, é reconhecer. O conceito bíblico de monomia já começa assim. É reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de todos. Ele está sobre todos. E Ele está por todos. Por isso, Paulo vai falar em Efésios capítulo número 3 justamente isso. Há um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Justamente é o Deus que é soberano. A aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus é soberano e eu aceito a sua vontade na minha vida. Deus é soberano e eu aceito a sua vontade na minha vida. O que é aceitar a vontade de Deus na minha vida, irmãos? É aceitar o pacote completo. Perdas, tristezas, calúnias, difamações, traições, pessoas te deixar para trás, pessoas prometer a você e não cumprir. Tudo isso acontece. Abandono, sofrimento, apedrejamento. Tudo isso acontece quando nós acreditamos na soberania de Deus, irmãos.
aceitar a soberania de Deus é você dizer: Senhor, não cumpra mais em mim a minha vontade, mas sim a sua vontade na minha vida. Aí Paulo vai falar para os Filipenses, capítulo número 3. Refutei tudo por perda, para que Cristo seja tudo em mim. Oi, irmãos. É difícil falar isso. É difícil falar isso. Eu não tomo para mim ainda essa palavra, irmãos. Eu sou sincero para vocês. Refutar tudo por perda é como Paulo vai utilizar um termo meio esdrúxulo, mas é o termo que ele vai utilizar. Tudo para mim é esterco. É isso que ele vai falar. Tudo para mim não vale de nada. É um excremento. Para que tudo de Cristo seja em mim na totalidade. Ô irmãos, chegar e falar isso é você, irmãos, assinar a tua cara e falar: Senhor, está tudo contigo. A partir de hoje o que acontecer está nas tuas mãos. Por que eu falo que isso é difícil, irmãos? Porque nós queremos sempre colocar as nossas mãos. Nós queremos sempre interferir. Nós queremos sempre fazer algo. Paulo vai fazer a sua defesa em 2 Coríntios para a igreja de Corinto, que estava o apontando e o julgando. Paulo sendo pai, irmãos, uma coisa de doido. A igreja de Corinto olhando para Apolo, como alguns historiadores vão dizer, e preferindo Apolo do que Paulo. Não que Apolo estava se colocando acima de Paulo, meu pastor, mas é porque Apolo era alguém muito eloquente, muito sábio também. E aí a igreja de Corinto querendo rebaixar o ministério de Paulo. E aí Paulo vai na defesa do seu chamado. Porque, irmãos, quem é mordomo defende aquilo que é seu. Eu sei quem eu sou. Eu sei por quem fui chamado. E eu sei o que eu tenho que fazer. Esses 3 termos, irmãos, todos nós temos que ter na nossa vida. Você tem que saber quem você é, você tem que saber quem te chamou, e você tem que saber o porquê foi chamado. Amém, irmãos? Amém. Você é um mordomo do reino de Deus. Você tem que saber o porquê houve um chamado de Deus na sua vida. Você tem que saber por que Deus está querendo fazer algo na sua vida. Você tem que saber como fazer também. Existe um termo na gestão chamado CHA. Quem aqui estuda, quem aqui já se formou, quem aqui vai algum tipo de gestão, administração, contabilidade, vai saber isso. Conhecimento, habilidade e atitude. O que é conhecimento? É o saber. Você tem que saber. O que é habilidade? É saber fazer aquilo que você tem conhecimento. E o que é atitude? É querer fazer. As nossas igrejas estão repletas de pessoas que têm conhecimento, pastor. Estão repletas de pessoas com habilidades. Mas o nosso grande problema são pessoas que não querem fazer. Isso só acontece lá no Lins. Aqui não acontece. Pessoas, irmãos, que têm habilidades extraordinárias. E sabe como elas estão? Cadê o pastor que não chegou? Cadê? Estão sentadas, de braços cruzados, vão quando quer, participam quando quer, justifica quando quer, e se apertar muito, nem aparece mais. Só lá na minha filial Canaã que tem acontecido isso. Só lá, irmãos. Aqui, sem dúvida alguma, não acontece. Administradores do reino têm que saber tocar. Mas antes de saber tocar, ele adquiriu um conhecimento. Não é somente pegar ali, se não sentar para ouvir, não vai saber fazer. E se não souber fazer, quando fizer, vai fazer de qualquer maneira. Tem gente que também tem esse grande problema. Quer fazer, mas não quer aprender a fazer. Aí, irmãos, dá problema também na igreja. Se você quer participar, aprenda primeiro. Se você quer fazer, saiba fazer primeiro. Para que quando você faça, venha fazer com excelência. O teu serviço venha a ser visto. Às vezes as pessoas falam assim: não preciso ser reconhecido por ninguém. É verdade, nós precisamos ser reconhecidos no reino. Mas se aqui na terra ninguém reconhecer o teu trabalho, você também não faz. Não é verdade?
Se você nunca... eu toco pra caramba, toco muito. Você nunca falou para ninguém que você toca, como o Vladimir vai saber? Então você precisa ter um reconhecimento do seu trabalho, diferentemente de ter orgulho de uma forma tão exacerbada que você se acha o tal daquilo que você faz. Aí é diferente. Então nós temos que ter o conhecimento, temos que ter o saber de como fazer e temos que querer fazer. Queira fazer algo para o reino. Queira fazer algo para o reino. Porque mordomia nos leva a pensar na relação do servo e do Senhor. Eu faço para quem, irmãos, aqui dentro? Eu faço para quem? Para o Senhor, não é? Eu entendo a vontade do meu Senhor. Quando eu faço algo aqui na igreja, eu estou fazendo, além de Deus, para mais quem? Fazemos para o banco? Fazemos para os nossos irmãos, não é? Deus não fala com jumenta de Balaão, irmão. Tem gente que fala, Deus falou com a jumenta de Balaão. Não, leu, ouviu e não leu. Quando você lê Números capítulo 20, Números capítulo 24, 24 vai falar justamente de Balaão. Irmãos, Balaão, por incrível que pareça, era profeta do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus colocou um anjo na frente da jumenta, a jumenta vira o anjo e o profeta não vira o anjo. E aí, Deus abriu o entendimento da jumenta, porque Balaão estava espancando a jumenta. E aí ele falou para ele, por que tu estás me batendo? Olha o diálogo de Balaão, né? Balaão se colocou no entendimento da jumenta, para poder entender que Deus estava travando o profeta de prosseguir. Às vezes Deus faz coisas loucas para chamar a nossa atenção, para ver como está a nossa vida diante de Deus, irmãos. Para saber como está o meu serviço, para saber como está a minha mordomia, para saber como está a minha administração, para saber a intenção do meu coração. Balaão vai falar sobre este povo, não tem encantamento. A minha boca, ela, por mais que queira amaldiçoá-los, não tem como amaldiçoar aquilo ao qual Deus abençoou. Então, irmãos, tenha consciência disso. Eu sou o portador de uma bênção que Deus colocou na minha vida. Deus vai falar para Abraão, Gênesis capítulo número 12, se tu uma bênção. O que esse termo quer dizer? Deus está falando, Abraão, tu mesmo será bênção, Abraão. Onde tu chegares, tu abençoarás o local. Aonde tu pousares, ali será abençoado. Quem te abençoar, tu abençoará. Você é a própria bênção. 1 João, capítulo número 3, João fala o seguinte, mas vós tem a unção do Santo. Nós temos a unção de Cristo sobre a nossa vida, irmãos, para poder abençoar o ambiente, para abençoar onde nós estamos. É um estudo bíblico, né? Mas é só misericórdia, daqui a pouco a gente voa. Porque, irmãos, nós estamos na organização do reino. Eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com prazer, eu tenho que entender qual é a vontade do meu Senhor. Nenhum de nós é verdadeiro proprietário daquilo que está em nosso poder, mas sim Deus. Aqui, irmãos, ninguém manda em nada. Eu estava fazendo uma reunião na quinta-feira, e eu sempre reforço isso. Aqui ninguém manda, aqui nós pedimos. Eu mandei fulano de tal. Irmãos, o dono é ele, quem manda é ele. Aqui eu exerço. Mas a partir do momento que eu me comprometo, eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso achar que por mais que eu não tenha que receber ordens, entre aspas, que eu não tenho que ter compromisso. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu sou um diácono, eu sou uma diaconisa, missionário, evangelista, pastora, bispo, apóstola, Jesus, Júnior, Maria, o que for. A partir do momento que eu me comprometo, eu tenho uma responsabilidade. Eu não quero mais fazer a função de diácono porque eu acho que eu sou agora um presbítero. Você acha, a partir do momento que você acha que você é um presbítero, é porque você não é nem um diácono.
É duro ouvir isso, né, gente? Porque se você não tem aptidão no serviço e o coração empregado nele, você não tem o porquê achar que tem que ser presbítero ou pastor. Quanto maior o teu degrau, maior será a tua responsabilidade. Ou você acha que presbítero é só para ter cargo? Presbítero ensina, presbítero zela, presbítero também pastoreia, presbítero tem que ter conhecimento, presbítero também é responsável, presbítero está ali com o pastor. Na ausência do pastor, o presbítero tem que estar. E aí? Será que você já está apto para poder ser presbítero? É só uma pergunta. Todavia, como servos e obreiros do Senhor, ou um simples crente, entre aspas, precisamos estar cientes de que o trabalho que realizamos não deve ser feito para si mesmo, mas para Deus, que é dono e Senhor da nossa vida e de tudo que possuímos. Deus é o possuidor de todas as coisas, irmãos. Aqui, esse microfone não é do pastor, esse microfone é da igreja. Essa cadeira não é sua, essa cadeira é da igreja. Eu contribuí, dei o dízimo, oferta. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, isso não está cadastrado no teu CPF, tá bom? Isso é da igreja, para uso dos irmãos. De como? A gente fala muito, né, de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, 7, que Paulo vai falar. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, mas com alegria, porque Deus é naquele ao qual está com satisfação, alegria. Eu quero ver a obra crescer, eu quero ver essa casa mais bonita. Olha que bênção, irmão, ter um ar-condicionado nesses dias de calor. Oh, irmãos, então contribua para o reino de Deus, tendo a consciência que nada é seu. A tua casa também não é sua, a tua casa pertence a Deus. Nesse terreno também me pertence, irmão, está emprestado. Se eu bater as cacholetas agora, irmão, outro para levar. Nós estamos muito presos a esta terra. Estamos muito presos às coisas deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Você pode colocar por gentileza, minha amada irmã? Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são... Vai tudo passar. Vai tudo passar, irmãos. Tudo passa. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. E as que não se veem são eternas. Se o nosso foco estiver na eternidade, para cumprimento na temporalidade, nós viveremos, irmãos, com o nosso regozijo bem maior. Provérbios vai dizer: um coração alegre formoseia o rosto. Então alegre-se no Senhor em nome de Jesus, para o desenvolvimento dessa grande obra. Porque muitos falam assim: Deus não conta com você. Deus conta com você. A igreja conta com você. Deus conta com todos nós, irmãos. Não tem ninguém aqui que pode estar isento dessa responsabilidade. Amém? O que faz de alguém o legítimo proprietário é impedir que qualquer outra pessoa se aposse ou faça uso daquilo que ele considera propriedade sua. Então, você é propriedade de Deus, propriedade peculiar de Deus para o desenvolvimento dessa obra. Paulo vai falar que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Olha, irmãos, quem compra é detentor daquilo que comprou, não é? Sim ou não? Sim. Preciso dizer mais alguma coisa? Você foi comprado. Você não tem mais direito a nada. Você foi comprado. Você foi comprado. Então você não pertence mais a você. Você não pertence mais ao teu ego, ao teu orgulho, ao teu eu. Você pertence ao teu Senhor. Ao teu Senhor. Nós não somos a igreja de Laodiceia, irmãos.
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está batendo na porta de quem ali, irmãos? Fala para mim. Alguém falou bem baixinho aí, né? A igreja. As pessoas não é o pecador, não. Jesus está do lado de fora da igreja. Onde Jesus está na sua vida? Jesus está ceando ou está batendo? Né? Então, eu não sou a igreja de Laodiceia, pastor. Nós não somos a igreja de Laodiceia em nome de Jesus. Se aqui fosse, irmãos, não teríamos esse estudo bíblico, irmãos. Deus está nos chamando para uma grande obra, uma grande responsabilidade, irmãos. Cada vez que passamos, pessoas se perdem, pessoas morrem, pessoas perecem, pessoas morrem na nossa frente. Essa semana, eu tenho uma loja gráfica, e aí eu cheguei na loja, fui abrir o portão, sempre tinha um senhor que ficava lá na frente, tudo. Aí chegou e estava com uma expressão de dor muito forte. Eu falei assim, meu amigo, como você está passando muito mal, precisa ir no médico, precisa ir na UPA, na clínica da família. Ele, não, eu vou. Aí ele levantou assim, eu abri a loja, tudo. Aí passou no máximo 5 minutos. Aí o pessoal passando, ele já estava assim meio desfalecendo. E isso já era 9 horas da manhã, uma movimentação, tem outras pessoas em outras lojas, um bar de frente, todo mundo falava com ele, tudo. E ninguém percebendo que ele estava mal. Aí eu peguei e liguei para SAMU, ali falando com eles, ele já estava desfalecido, já estava sem pulso, praticamente já estava sem pulso. Aí eu falei com a médica da SAMU, ela falou, faz uma massagem cardíaca nele, porque ele está tendo uma parada cardíaca. Aí deitamos ele no chão, outras pessoas, eu chamei um monte de gente no bar, falei, alguém vem ajudar aqui, por favor, colocar ele no chão para fazer uma massagem cardíaca nele. Aí levantou um homem, quando chegou, isso daí já está morto já. Falei, você tem que ter medo do vivo, não do morto. Aí tentamos reanimar tudo, a SAMU chegou em 10 minutos, mas infelizmente ele não vai falecer. O que nós estamos fazendo, irmãos? O mundo denota-se como os grandes pessoas amorosas, mas não tem amor por ninguém, irmãos. As pessoas veem a pessoa morrendo. O outro lado, eu cheguei e isso daí já está passando mal. Socorre, irmãos. A gente tem deixado as pessoas morrer do nosso lado, trazendo para um sentido espiritual. Estamos deixando as pessoas morrerem do nosso lado, irmãos. E não estamos fazendo nada. Eu estava conversando hoje à tarde com a minha esposa. Ela não veio, ela está grávida. Dia 27 agora nosso bebê vai nascer, nosso segundo filho. E aí eu deixei ela lá na nossa filial que está tendo um culto jovem, um culto infantil. Aí é um culto meu temático. Aí minha filha também já foi como princesa Esther. Aí já sabe, né? Tem que deixar lá. Aí eu falando com ela. Às vezes a pessoa sai da igreja, né? Tem gente que sai da igreja, vai para outro ministério. Isso tem acontecido muito, né? Em vez de nós pescarmos, as pessoas estão pegando no aquário dos outros. Mas isso é outro dia, para outro assunto, para a gente tratar disso, tá bom? E aí o que acontece? O que nós estamos falando? Às vezes a pessoa sai da igreja, qual é o nosso costume fazer? Falar mal da pessoa, escrachar a pessoa, dizer que ela está sem direcionamento, dizer isso tudo. Mas aí nós temos que ter 3 pensamentos. Primeiro, o porquê ela saiu? O que nós deixamos de fazer? O que nós podemos ter feito? Às vezes nós não pensamos nisso. Olha para o lado do... Catuca assim, seu irmão fala assim, acorda. Dorme não. Aqui eu estou dormindo. O porquê a pessoa saiu? O que podemos fazer? O que deixamos de fazer? Nós temos que, antes de olhar e julgar, pensar, irmãos, tem pessoas que é problemática mesmo, problemática, e quando sabe, graças a Deus. Foi tarde, né? A gente fala isso, não devemos falar, mas, irmãos, tem gente, é que nem Alexandre Latoeiro.
Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo número 4. Alexandre, ou Latroele, que trabalhava com Latão, trouxe-me muito prejuízo no Evangelho. Que o Senhor lhe retribua. Tem gente, irmãos, que não é do nosso meio, infelizmente é assim mesmo. E quando sai, graças a Deus, foi embora. Mas tem gente, irmãos, que quando sai, o coração sangra, irmãos. Meu Deus, por que está saindo? E às vezes, irmãos, Deus não responde. Porque Deus quer que, como administrador, você perceba o que aconteceu no ambiente da casa que você não organizou. Se lembra-se lá da parábola da dracma perdida, Lucas capítulo número 15? A mulher tinha 10 dracmas, não tinha? Uma se perdeu. O que ela fez? Acendeu a candeia, pegou a vassoura, limpou toda a casa e achou a dracma. Percebeu? Tem coisas, irmãos, que nós precisamos acender na nossa vida, limpar e achar o que está perdido. Às vezes tem valores dentro da igreja que está perdido, irmãos, que precisam ser resgatados para valorizar o nosso irmão, valorizar a nossa irmã, irmãos. É de extrema necessidade isso, para que Deus seja glorificado em nós. A arrumação às vezes é individual, mas às vezes Deus está nos chamando na coletividade. É necessário arrumar o ambiente. Todos têm esta responsabilidade. O pastor, como a figura central da igreja depois de Cristo, tem uma grande responsabilidade? Tem. Mas eu e você também temos. Essa responsabilidade não é só do pastor, é minha e sua. Tem coisas, irmãos, que eu não vejo, que o pastor não vê, mas você viu. Por mais que sejamos líderes, às vezes temos que prestar atenção em tudo, mas tem coisas que fogem dos nossos olhares, irmãos. Se lembra do atributo imutável de Deus? Nós não somos onipresentes. Não estamos em todos os lugares como líderes, irmãos. Nosso pastor não está em todos os lugares. Mas você viu. Você viu a pessoa se perder. E você não chamou atenção, não falou nada. Deus vai falar para Ezequiel: te pus como sentinela, para quando tu vires o inimigo se aproximando, tu venhas avisar o meu povo. Porém, se tu vires ele vindo e não o avisares, eu vou requerer da tua mão o sangue desses. Mas se você avisar, eu requererei o sangue deles próprios. Entendeu, irmãos? Responsabilidade é nossa. Aqui não é bagunça, irmãos. Eu estava num culto, há 2 semanas atrás, numa saída dos jovens, num congresso jovem, e aí foi uma cantora bem famosa, bem famosa. Ela chegou quase 8h30 no culto. Ela não chegou no culto, ela chegou, quando anunciaram o nome dela, ela pegou e entrou e cantou, né? Eles fazem isso porque as igrejas alimentam isso. Então, essa é outra história para a gente contar. Mas antes dela chegar, aí estava assim com os jovens sentados. Aí tinha 2 meninas na minha frente jogando Free Fire no celular, no culto. Free Fire. Aí falando pra caramba. Aí eu falei: meu Deus, por que você está na minha frente, pai? Aí eu fiquei logo agoniado. Aí eu falei com a minha esposa, tinha outra jovem assim do meu lado: Felipe, deixa pra ela falar. Não vou deixar pra lá. Tá me correndo, eu tenho que falar. Aí eu peguei e falei: isso não é hora de você estar fazendo, minha querida. Aqui a casa de Deus é reverência, não é lugar para isso. Você tem tanto tempo para fazer, você vai agora. Aí Deus olhou assim: irmãos, não é porque eu não estou na minha igreja que eu deixo de ser um administrador do reino. Não é porque você não está aqui que você deixa de ser um responsável do reino. Deus vai requerer de nós todos os lugares que deveríamos ter sido mordomos e não fomos, que deveríamos ter servido melhor e não servirmos, que deveríamos ter feito algo para a glória de Deus e não fizemos, irmãos. Achamos graça da banalidade.
e nas chocarrizes. Até quando deixaremos de ser um mordomo fiel? As coisas de Deus são sérias, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Se eu semeio negligência no reino, eu vou colher minha negligência. Se eu semeio as minhas ausências, eu vou colher as ausências também. Sabe o que aconteceu por esses dias? Aconteceu o seguinte: nós temos 3 maestros. O primeiro maestro, ele é formado em música, tem um vasto conhecimento, enfim. Aí, ele marcou alguns ensaios e foi um número mínimo de jovens. E dar com os jovens é complicado, muito complicado. Meu Deus. Eu tenho que ir no último ano de igreja, jovens, irmãos, trabalhei quase 15 anos com os jovens, mas trabalhei bastante. Entendo. Então, aí foi um, foi dois, não foi quase ninguém, e aí ele desistiu. Não marcou, mas antes o pessoal ia muito, estava indo muito. Por que, irmãos? Por que aconteceu isso? O próprio começou a falar, o pessoal falou, ele nunca vem, quando vem quer dar só ordem, a gente não vai. Irmãos, as nossas ausências serão colhidas também quando nós fizermos algo. Hoje eu sou um obreiro, eu sou negligente como obreiro. Quando eu me tornar um pastor, você acha que você vai colher o que no seu pastoreado? Eu sou um membro do círculo de oração. Eu venho quando quero, não oro, não jejuo, não faço nada. E quando a minha líder vem me chamar minha atenção, eu ainda quero discutir com ela achando que eu tenho razão. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, te coloca como líder do ciclo de oração. Tu acha que vai acontecer o quê? Irmãos, eu quero te trazer a realidade da igreja. Tá? Às vezes, pastor, irmãos, já deve ter engolido um riacho de sapo. E às vezes nós temos que engolir um riacho de sapo, irmãos, em prol do reino. Outro dia eu estava dirigindo um culto, eu olhei para o varão e falei assim: fulaninho, um diminutivo, um termo carinhoso, você pode baixar só um pouquinho a guitarra? Eu estou equalizando aqui, amém, glória a Deus. Aí foi feita a oração, tudo, e eu fui dar prosseguimento à direção do culto. Antes de eu dar o prosseguimento, o varão veio, irmãos. Eu pensei que ele ia me agredir. Aí ele começou a falar não sei o que, tudo. Eu ouvi, me segurei, baixei a cabeça e prossegui. Depois eu fui e resolvi, coloquei como tinha me colocar, irmãos. Então uma coisa é, as pessoas, elas falarem, você pode ouvir. Mas a partir do momento que fala, você também tem que saber ouvir. Imagina, irmãos, eu só pedi para diminuir um pouquinho. Você ser quase agredido por causa disso? Complicado. Você me agrediria, moça? Só podia deixar um pouquinho. Hã? Irmãos, eu não entendi nada. Depois que eu meu culto, o pau comeu, pastor. O pau comeu no bom sentido, né? Porque, irmãos, você tem que se posicionar. Se lembra que eu falei, você tem que saber quem você é? Irmãos, não é porque nós somos do rebanho de Cristo que as pessoas precisam pisar na gente ou nos humilhar. Você não precisa brigar, você precisa se posicionar. Entendeu? As pessoas, eu vou brigar. Não, irmãos, você só precisa ter um posicionamento. Irmão, não é assim. Eu cheguei e conversei com ele numa boa, ficou tudo em paz, todas as coisas foram resolvidas. Mas, irmãos, nós precisamos ser mais maduros. O mordomo da casa de Deus é maduro, irmãos, é madura. A gente não precisa mais passar os mesmos problemas que já passamos. Passa aí, mano, vamos sai disso. Rupert Edson
e oikonomos. A palavra huperetes tem vários significados. Entre eles, subordinado, aquele que está a serviço de alguém, e remador. O que acontece? Nos navios romanos antigos, havia os remadores inferiores. Ninguém via eles estavam lá remando para quê? Para que a embarcação tivesse a propulsão necessária para seguir. Então, o huperetes é um termo grego que vai falar sobre servo. Quando você vê a questão de Paulo falando para a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo número 4, versículo número 2, sobre a questão dos ministros de Cristo, a palavra ministros de Cristo como servos vai empregar justamente esse termo, huperetes, que vai nos trazer essa conotação de servo inferior. O que isso quer dizer, irmãos? Ninguém às vezes precisa ver o que eu estou fazendo, mas eu estou ali remando, como um servo que não tem do que se vergonhar, maneja bem a palavra da verdade, ele sabe o que tem que fazer, ele foi ensinado o que tem que fazer, e ninguém precisa ficar falando para ele todos os dias as mesmas coisas que ele tem que fazer. Pegou? Então, tem coisas, irmãos, que a gente não precisa mais ser ensinado, porque já fomos. Aí Paulo vai falar para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto é muito problemática, mas ele vai falar: eu queria vos ensinar com alimento sólido, mas ainda tenho que vos dar leite, porque vocês são crianças espirituais. Qual é o tipo de alimento que tem aguentado a comer, irmãos? Será que tem que ser um leitinho? Não, irmão, tem que ser assim. Aí Paulo vai falar na segunda epístola: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Aí a gente sempre tem que falar as mesmas coisas, irmãos. A gente sempre tem que evangelizar o crente. Não é? As nossas pregações, muitas das vezes, é evangelizando o próprio crente. Não saia, fica firme, tudo. Passa uma semana, irmãos. Ai, eu tô fraco. Que isso, mano? Que fé é essa? Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? É firme, irmãos. É inabalável. É o huperetes. É alguém que sabe o que está fazendo. Quem era remador, irmãos, era forte. Ele estava lá porque tinha que ter força para poder remar. Então você tem que ter força para poder remar essa embarcação, irmãos. Olha quantos servos aqui, servos do Senhor, para fazer essa obra desenvolver, irmãos. Para fazer com que essa embarcação prossiga. Quem quer ver essa igreja afundar? Diga glória a Deus. Não tem, né? Mas quem quer ver essa igreja prosseguir para o céu? Diga aleluia. Aleluia. Então nós temos que remar. Tem dias, irmãos, que a gente está com pouca força. Não, irmãos. Quem falar aqui, eu sempre estou 100%. Eu sou o santo de Jesus. Jesus Christ Jr. Irmão, você é mentiroso. Tem dias, irmãos, que a gente não tem nem vontade de ir para a igreja. Essa é a realidade. Tem dias que a gente não tem nem vontade nem de falar com o nosso esposo, nossa esposa. Tem dias, irmãos, que a fraqueza bate na nossa porta. E isso eu quero te dizer que é normal. Você é ser humano. Você tem sentimentos. Você tem fraquezas. Mas Paulo vai falar: aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Mas não useis da liberdade para dar lugar à carne. Entendeu? Você foi livre do pecado. Paulo vai falar para os romanos o seguinte: os nossos pecados não mais nos dominarão. Não tem mais poder. Paulo também vai falar em Romanos capítulo número 7 o seguinte: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Oi, irmãos. Sabe qual é o corpo dessa morte? É um velho homem. Todo dia quer contaminar um novo homem. Todo dia. Há uma frase que sempre é dita, que Martinho Lutero vai falar: eu pensei ter afogado
o meu velho homem nas águas do batismo, mas descobri que ele sabe nadar. Então, irmãos, tem dias que a fraqueza bate, que o desânimo bate, mas eu quero te dizer, quem te livrará do corpo dessa morte? Jesus. Cristo Jesus. Se a irmã puder colocar em Romanos capítulo 7, último versículo, para a gente poder prosseguir, Romanos 7, último versículo. Não sabeis, vamos lá. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí você entra no capítulo 8, versículo 1 e 2, por favor. Que é uma continuação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, sentimos fraqueza, sentimos, mas Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado? O pecado não é mais o teu dominador. Qual é a lei da morte? Jesus te livrou da condenação. Então estamos aqui, mesmo sendo muitas das vezes fracos, mas sendo aqueles que continuam no remo do Evangelho, para esta obra não parar. Músicos, não parem de fazer aquilo que Deus nos comissionou. Diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, presbíteros, presbíteras, o que for, evangelistas, pastores, não deixe de fazer aquilo que Deus nos comissionou. Igreja, não deixe de fazer aquilo que Deus nos comissionou. Por quê? Estamos remando. Tem dia que você está forte e você vai falar: ô irmão, vamos lá, deixa eu te ajudar a remar aí. Tem dia que quando você estiver mais fraco, para de remar não. A embarcação está precisando de ti, hein? Vamos lá, deixa eu te ajudar agora, deixa eu ajudar. Porque, irmãos, é um ajudando o outro para que o reino prossiga. Esteja em progresso, esteja em constância, não esteja em retrocesso. Quem retrocede, irmãos, não é apto para entrar no reino de Deus. Por isso Jesus estava lá: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino de Deus. Então nós temos que ter isso na nossa consciência, isso na nossa mente. Eu pus a mão no arado, eu estou trabalhando, estou na mordomia, estou desenvolvendo a obra, estou na administração, estou fazendo algo para o reino, estou em constante evolução. Eu não posso mais olhar para trás. Na embarcação do Evangelho não tem retrovisor para você olhar para trás. Na embarcação do Evangelho não tem permissão de recuar, é seguir. Paulo vai falar justamente isso. Prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Estamos prosseguindo, irmãos. Mesmo fracos, vamos prosseguir. Mesmo debilitados, muitas das vezes vamos prosseguir. Mesmo doentes, muitas das vezes vamos prosseguir. Mesmo tristes, irmãos, vamos prosseguir. O nosso alvo é Cristo. Aleluia. Prossiga, por gentileza, minha irmã, lá no slide. Oikonomos. Oikonomos, lá na parte B. Despenseiros. Volta, por gentileza. Despenseiros do ministério de Cristo. Oikonomos. Encarregado da dispensa. Como em um almoxorifado, que fornece o que tem na dispensa. Nada é dele. Ele cuida do que tem. Entrega e guarda, depois presta conta. Ele precisa ser encontrados fiéis. No ministério pastoral, ou qual for, todos e tudo que trabalhamos, lidamos, não pertencem a nós. O que é então o oikonomos? É o dispenseiro, o encarregado da dispensa, é o encarregado do alimento, aquele que alimenta a igreja, aquele que serve a igreja, aquele que tem na sua mente: eu preciso alimentar o rebanho, eu preciso fazer com que esse alimento seja saudável. Quando as ervas
as graninhas começarem a crescer, eu vou lá com a foice e corto, porque este povo precisa ter um bom alimento. Nós somos dispenseiros, temos que saber comer bem, irmãos. Alguém aqui gosta de comer um filé de carniça? Então você não pode aceitar qualquer coisa que vem dizendo que é de Deus. Aqui, ó, analisa. Oh, que alimento bom e saudável. Oh, que comida gostosa. Oh, que coisa boa. Oh, que maná gostoso. Oh, como é bom te servir, Jesus, nessa igreja. Oh, Senhor, como é bom fazer a tua obra. Oh, Deus, como é bom tocar nesse ambiente. Como é bom servir. Irmãos, precisamos ser dispenseiros. Líderes, precisamos ter amigos na nossa liderança. Você vai conseguir desenvolver uma boa liderança quando você tiver pessoas que sejam suas amigas nessa liderança. As pessoas acham, não, só faz parte da minha liderança. Não, são nossos amigos, são nossos irmãos. Nós precisamos nos relacionar, criar mais elo, criar mais vínculo, fazer com que as coisas fluam. Somos dispenseiros, irmãos. Tem um dia que a gente fala, vamos lá pegar na dispensa, o que é hoje? Amor. Vamos pegar lá na dispensa, o que é hoje? Mais paz. Vamos pegar lá na dispensa hoje o que? Temperança. Estou precisando ter mais tempero, irmão. Está difícil. Estou quase virando sol insípido. Misericórdia. Quase vou pisar pelos ombros. Estou precisando pegar lá na dispensa a luz. A luz que é em mim, muitas vezes quer virar trevas. Não posso deixar. Fala que na boca é luz, mas as obras são trevas. Não pode cumprir essa palavra na minha vida nem na sua, em nome de Jesus. Quando isso começar a acontecer, somos dispenseiros do reino. Mais luz, mais amor, mais paz, mais serviço, mais longanimidade, mais força, mais comunhão, mais temperança. Irmãos, a dispensa não falta alimento. O que falta são dispenseiros para poder pegar o alimento na dispensa. Então, não deixe de ser um dispenseiro no reino de Deus. Amém? Amém. Vamos prosseguir? Vamos. Vitória. Jesus é o dono e nós os dispenseiros. As ovelhas são dele. As ovelhas são dele. Conheça bem o estado das ovelhas. Cuide bem dos rebanhos. Esse é o nosso ministério. Ou seja, os líderes, os pastores, que está no auxílio do pastor, o pastor cuida das ovelhas, mas você que está na liderança junto com o pastor, também cuida das ovelhas. Veja como está, veja se está ferida, veja se está precisando de alimento, veja se está precisando de um banho, veja se está precisando de limpeza, veja se está precisando de cuidado. Às vezes, irmãos, é só cuidado. Às vezes só precisa de um banho de volta para poder tirar a sujeira. Tem coisas que ainda não entrou, só está no exterior e dá para tratar tranquilo. Pegou? Tem coisas que ainda não entrou, dá para tratar, dá para limpar, dá para lavar. E aí como lava? Lava com a palavra, lava na oração, lava na comunhão, lava no partir do pão, lava, irmãos, na espiritualidade da igreja. Tudo é dele, as ovelhas, os dons, ministérios, alimento e nós também. E cabe a cada um de nós cuidar de tudo com amor e fidelidade. Nós cuidamos do que é dele e ele cuida de nós de qual aspecto? Da nossa família, melhor, na nossa vida, da nossa família, no nosso futuro, no nosso ministério. O que diz lá Mateus 6,33? Não bota no canal não, meu irmão. Tira. Mateus 6,33, o que diz, meus irmãos? Vamos lá, né? A gente sempre fala assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E aí, como continua? Está errado. Está errado. Não diz isso. Bota lá, meu irmão. Leia para mim. E a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
Tem diferença das demais para todas, não tem? Demais é muito ao léu, né? Agora, todas, que todas são essas? A gente tem que entender o contexto. Jesus está falando sobre a vida, Jesus está falando sobre comer, beber e vestir. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que é de necessidade nossa, Deus nos acrescenta. No comer, no beber, no vestir, no zelar, no efetuar, para que o nome dele na nossa vida seja glorificado. Então busque o reino, desenvolva o reino, e Deus supre as suas necessidades. Amém, meus irmãos? Amém. Voltamos para o slide, a gente já vai terminar. Vamos correr aqui, temos misericórdia. Passe por gentileza. Base bíblica da movimento cristã. Deus é dono de tudo e de todos. Deus é dono do quê? Do universo. Deus é dono do quê? Do homem. Por direito de criação, quem criou o homem? Ixi, você tem dúvida de quem te criou? Quem criou o homem, irmão? Deus. Vamos lá. Deus é dono de tudo por direito de preservação. Esse direito de preservação é de você preservar aquilo que é de Deus. Existe na teologia o que não é muito falado, mas é uma realidade, a teologia da ecologia e do ecossistema. Já ouviram falar nesse termo? Então vamos lá. O que seria a teologia da ecologia e do ecossistema? É a preservação do ambiente ao qual nós estamos vivendo, do meio ambiente, na sua preservação, para que tenha realmente a continuidade e o progresso daquilo que Deus nos deu. Quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, enfim, você vai ver os preceitos que Deus vai colocar para o povo. Deus coloca o preceito do ano sabático, Deus coloca o preceito também do ano do jubileu. O que é o ano sabático? 6 anos a terra produzirá, e ao 7º ano a terra descansará. Qual era o descanso da terra? Para que a terra pudesse ter uma regeneração, e quando fosse novamente plantado, ela tivesse boa para o plantio. É claro que entra as questões do cultivo, mas esse era uma das questões que Deus estava querendo estabelecer para o povo. Então nós também temos a responsabilidade, irmãos, do ecossistema ao qual estamos inseridos. Todas as vezes que nós jogamos papel na rua, todas as vezes que nós contribuímos com a poluição, estamos quebrando também a lei da teologia do ecossistema e da ecologia. Nós somos responsáveis pela preservação também do mundo, irmãos. É muita coisa, né, Jesus? É muita coisa. Você sabia, até o século XVIII, o Brasil era conhecido como o Império do Café. Era o ouro negro, né? Se você visitar diversas regiões do Brasil onde era plantado de cafezais, você vai ver que as terras são estéreis agora. Por quê? Que tanto plantio e não tendo cuidado da época, como nós temos hoje em dia, pelas questões dos agrotóxicos, enfim, as terras se tornaram estéreis e não produz mais, não tem mais como produzir. Então, nós somos responsáveis por direito de preservação. Deu para entender aí? Por direito de redenção, recebemos a redenção em Cristo Jesus. Passa o slide por gentileza, minha irmã. Base bíblica da mordomia cristã. Vamos lá. A mordomia cristã estabelece como verdade, eu vou correr agora, irmãos, porque ainda teria muita coisa para falar, mas não dá. A mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e considera ao homem o privilégio e a responsabilidade de administrar. Os homens não são os donos, mas mordomos. Além disso, requer-se nos dispenseiros um mordomo que se ache fiel. Então, quando Deus, o dono de todas as coisas, olha para nós, temos que ser o quê? Fiel. Vou correr. Passa por gentileza. Que não dá mais tempo de quase nada. Razões que legitimam o direito que Deus tem sobre nós. Vamos lá. Porque razões que legitimam
que Deus tem direito sobre nós? Porque Ele é o nosso dono. Então, Deus nos criou, Deus nos sustenta, Deus nos resgatou, Deus nos santificou. E isso na questão de Deus nos santificar, irmãos, é porque nós vivemos um processo de santificação. O que é esse processo de santificação? Todos os dias estamos vivendo um processo de santificação para sermos santos. Estamos em santidade. O que é estar em santidade? Santidade é um atributo de quem é santo. Então, Deus nos santificou para a glória do seu santo e poderoso nome. Hebreus capítulo 12, versículo número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Relação entre o mordomo e seu senhor. O mordomo precisa administrar os bens de seu senhor conforme este deseja. Como Deus deseja que eu administre, eu vou administrar. Ponto 2. O dono ou o senhor é soberano com relação à maneira de utilizar os seus bens. O dono, ele faz com que nós venhamos utilizar os seus bens de uma forma que o agrade. O mordomo precisa prestar contas da sua administração ao seu senhor. Eu sou líder, estou na aliança dos jovens, preciso prestar contas ao pastor do que está acontecendo. Líder dos músicos, líder das irmãs, líder do departamento infantil. Precisamos prestar contas, irmãos. As coisas têm que ser claras. A igreja tem que ter as coisas claras para a igreja. Nada pode ser obscuro. Nada pode transparecer para a igreja algo que fuja daquilo. Tudo tem que ser às claras. Amém? Nada pode ter sombra de variação. Financeiro, às claras. Informações, às claras. Deu problema? Pastor, aconteceu isso. Estou trazendo o Senhor. Eu tentei resolver, mas estou trazendo o Senhor. Irmãos, o pastor é o responsável geral da igreja. Então precisamos prestar contas das coisas. Mas também, aí, vou pegar o Senhor, pastor. O pastor também presta contas à igreja das coisas que acontecem. Então, amém? Porque as coisas têm que ser claras, irmãos. Tudo na igreja tem que ser as claras. Amém? Em nome de Jesus. O dono ou o senhor não precisa prestar contas a ninguém a respeito de como usar os seus bens. Aí, Deus ele não precisa prestar contas, porque as coisas são dele. Quando nós somos servos e mordomos, precisamos prestar contas. Faça por gentileza, irmão. A gente já está terminando a última parte. Requisitos de um mordomo. Primeiro, fidelidade. Segundo, integridade. Terceiro, sabedoria. Fiel. Tem que ser fiel àquilo que for lhe confiado. Porque aquele que te confiou vai requerer de você aquilo que ele deu nas tuas mãos. Tá bom? Quando nós lemos lá, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 23, que vai falar sobre a parábola dos talentos, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro a 1 talento, conforme a sua capacidade. Então o que é te dado é conforme a sua capacidade. Se você tem capacidade de granjear 1, vai granjear 1, 2 assim, sucessivamente. Porém, eu quero te dizer uma coisa, aquilo que foi te dado vai ser cobrado. Se fizer de qualquer maneira, aí é com você e Deus. Tá bom? Integridade. Ser íntegro, irmãos. Ser íntegro. Ser reto. Integridade é retidão. É uma palavra só. É olhar no olho. É bigode com bigode, como fazia antigamente, que eram os antigos aí. É ser reto. Ter integridade. Ser honesto. Irmãos, às vezes, deu um problema financeiro, eu não estou conseguindo arcar com as minhas contas, mas eu vou fazer de tudo. Irmãos, você está tendo problema, mas isso não negou que você é uma pessoa íntegra. Agora, quando você, eu vou comprar e não vou pagar, estou nem aí, o banco tem dinheiro, isso é desonestidade. Entendeu a diferença? Ser íntegro é você ser reto. Ezequiel capítulo número 1 vai dizer que quando Ezequiel tem a visão dos seres celestiais, um deles tinha as suas pernas retas, que vai falar sobre retidão. Então, irmãos,
infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, nós temos que ser íntegros, sermos sábios. Tiago vai falar, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Eu não consigo administrar, peça sabedoria a Deus. Deus te dará. Responsabilidade de mordomo, seguir as orientações. Mordomo faz o que quer? Alguém aqui faz o que quer dentro da igreja? Não. É um dono. Aqui não é bagunça. Então temos que seguir as orientações. Pedir também orientação. Foi te dado algo para fazer. Eita, agora eu vou fazer. Ué, mas como eu vou fazer? Chega e conversa. Pastor, só pode me instruir? Minha irmã, a senhora aqui é mais experiente do que eu. Pode me instruir? Hoje em dia as pessoas, irmãos, acham que elas são sabedoras de tudo e não sabem, irmãos. O que eu não sei, eu reconheço que eu não sei. E nós precisamos ser humildes para pedir orientação. Fazer investimento é justamente também a palavra dos talentos. Foi investido algo em você, irmãos. Esse curso é um investimento, irmãos, para a igreja desenvolver. Muitos, infelizmente, não dão valor. Vai sair daqui, entrou aqui e saiu aqui, ó. Isso é uma realidade, irmãos, que acontece na igreja. Eu não posso ser hipócrita. Tem gente que vai ouvir e não vai mudar nada, pastor. Tem gente que vai ouvir e falar, eu vou tomar um novo posicionamento. Eu vou ajudar mais o meu pastor. Eu vou ajudar mais os meus irmãos. Eu vou fazer com que aquilo que Deus me confiou, faça com excelência. Vai pregar, pregue a tua melhor pregação. Vai ensinar, ensine com o melhor sermão. Vai tocar, toque, irmãos, dedilhando se for preciso. Vai fazendo todo o campo harmônico que você conseguir realmente fazer. Às vezes, algo no seu instrumento. Vai fazer uma improvisação. Improvise como fosse algo celestial. Precisamos, irmãos, fazer o melhor. Fazer investimento. Eu preciso ter mais conhecimento bíblico. O que eu vou fazer? É para o culto de ensino. Invista livros, guias de estudo, seminário, faculdade. Faça uma pós-graduação. Faça, irmãos. Toca. Eu vou estudar mais. Porque o varão está ali tocando um negócio diferente, quebrando a nota ali. Tem que saber esse negócio aí, varão. Vou ficar para trás não, irmão. Porque às vezes a pessoa, os outros vão desenvolvendo, arrogante, olha lá, pensa que é melhor. Não é pensar que é melhor, está dando o melhor. É diferente, irmãos. Você pensar que é o melhor e você dá o melhor. Tem gente que está dando o melhor e ela está pensando que quer se aparecer. Não, irmãos. Dar o melhor é para ele. É para que a igreja sinta-se melhor. É para a igreja desenvolva melhor. Faça investimento. Preste contas para a glória de Deus. E a gente vai para a conclusão agora. Somos mordomos e administradores do reino de Deus. Sendo tais, devemos zelar, cuidar, preservar, cultivar e amar a sua obra. Nenhum de nós seremos isentos desta mordomia e deste chamado. A mordomia cristã não é um chamado apenas individual, mas o quê? É para todos. Então você vai sair daqui hoje, tendo isso na tua mente. Como vai falar em Deuteronômio, capítulo de número 6. Inculca as palavras da tua mente. Inculca isso aqui, ó. Por isso, cumpra esta ordenança da mordomia com amor e seja fiel a este chamado, pois fiel é aquele que nos chamou para a sua obra e no tempo certo nos recompensará. Que Cristo vos abençoe e perdoe pelo horário, em nome de Jesus.